Eu acho que 1964 foi um problema. É, não significa que o Brasil não cresceu durante o regime militar. Cresceu muito, inclusive. Como nunca na história, durante o milagre econômico, 1968 até 73, e na Fechadaço, verdade, né? e um pouquinho mais, chegou até 78 no governo Geisel e tal. É verdade, cresceu, e isso é verdade, mas em termos políticos, nós colocamos um pé no freio e houve um equívoco danado. O Brasil estava crescendo muito, o governo João Goulart, porque em 1960 foi eleito o Jânio Quadros presidente. O Jânio Quadros é mato-grossense, passou pelo Paraná, mas fez a vida política em São Paulo. Foi vereador, deputado estadual. Aí São Paulo não tinha eleição para prefeito. Aí teve eleição em 1953. Ele foi eleito prefeito e 9 meses depois foi eleito governador do estado. Governou de 54 a 58. E governou muito bem. Elegeu o sucessor, Carvalho Pinto, que era o Jânio Quadros era um sujeito chamado do populismo, falava muito, tem fotos famosas, aquela história toda. Conhecia muito a língua portuguesa, foi professor de português, inclusive. Aí, em 1960, eleito presidente. Quase que sozinho, porque ele nunca teve partido e tal, né? E aí toma posse em 61, em janeiro de 61. Pela primeira vez a posse em Brasília, porque a capital foi para Brasília no dia 21 de abril de 1960. 21 de abril porque o JK era mineiro, 21 de abril a morte de Tiradentes em 1792. Então, daí a escolha dessa data. O Jânio assumiu. Aí o Jânio ficou só 7 meses, renunciou. Dia 25 de agosto. Ninguém sabe por quê. A piada é que o Jânio a UDN era um partido chamado União Democrática Nacional, que ele era a UDN de porra. O pessoal, ele bebia um pouco mais do que o normal, e o pessoal falou, se trancasse ele no banheiro e abrisse o banheiro à tarde, estaria resolvido, não teria... mas aí é um certo exagero. Mas ele renuncia, por várias razões, que ele invoca, nunca conseguiu explicar, e aí assume o vice, o João Goulart. O João Goulart, na época, você votava separado para presidente e vice. Ah, é? Era uma coisa sui generis. Entre 1946 até 65 era assim. O que era um absurdo. Então, para prefeito e vice, governador e vice, presidente e vice. E nem sempre batia. Muitas vezes o cara que era vice, você era vice meu, mas quem ganhou foi outro, e você foi eleito vice porque votava separado. Era absurdo isso, mas era o que existia à época. Assumiu o Jânio, que o Jânio ganhou, o vice dele não era o João Goulart. O João Goulart tinha como candidato a presidente o Marechal Lott, que acaba sendo derrotado. O Jânio assume, só que ele estava fora do Brasil, estava numa viagem internacional, diplomática, inclusive, acaba voltando, demorou por cerca de 10 dias mais ou menos, um pouco mais, e houve quase que uma guerra civil, porque não queria que ele tomasse posse. Houve a campanha da legalidade, e quem garantiu a posse dele, em grande parte, foi o cunhado dele, Leonel Brizola. Era governador do Rio Grande do Sul. E aí toma posse no dia 7 de setembro de 61, chega o João Goulart. Só que, nesse espaço de tempo, entre 25 de agosto a 7 de setembro, mudaram o regime do presidencialismo para o parlamentarismo. Então, o João Goulart saiu do Brasil, era presidencialismo, voltou, era parlamentarismo. Aí mudaram o regime. O pessoal mais conservador que não queria a posse do João Goulart como presidente aceitou, porque o presidente... No parlamentarismo tinha poucos poderes, o poder era do primeiro-ministro, que foi eleito pelo parlamento, foi o Tancredo Neves, veja, que foi eleito primeiro-ministro. E aí o governo João Goulart foi um governo muito problemático, porque ao mesmo tempo teve a Revolução Cubana, teve a crise dos mísseis, quando os Estados Unidos ameaçou a União Soviética e tinha instalado mísseis atômicos em Cuba, né? Houve a crise em Berlim, no Muro de Berlim, em 1961, a construção do muro. Foi um momento, intensificou-se a Guerra do Vietnã, quer dizer, foi um momento muito conturbado entre, na época, Estados Unidos e União Soviética. O Brasil estava no meio. E aqui também teve muita tensão política. E aí houve um golpe de Estado. João Goulart foi derrubado, ele acaba indo o exílio por Uruguai, e aí começa o Castelo Branco, é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional para terminar o mandato, que não era nem do João Goulart em termos de tempo, era do Jânio Quadros. Só que ele prometeu o Castelo Branco que ia concluir o mandato, mas você sabe que o poder seduz. Meses depois, ele, ao invés de falar em concluir o mandato, ele estende o seu próprio mandato até 1967 e vai abolir as eleições diretas para presidente da República. E aí nós ficamos 29 anos para voltar. A nossa última foi em 60 e depois foi em 1989. Pudemos Nesse eleger. período aí, teve o milagre brasileiro que você falou, né? Sim. Que foi uma... O que aconteceu depois, que foi... Assim, a gente cresceu, a gente tava... Lembra que a pergunta era o que aconteceu que deu merda, né? Em algum momento. Sim. Então,
esse milagre brasileiro, ele foi construído sobre bases que não iam dar muito certo mesmo, não é? Olha, de um lado, foi nos governos, especialmente o crescimento, foi nos governos Costa e Silva, que depois acabou não terminando o governo, teve um derrame, né? Aí veio o governo Médici e depois uma parte do governo Geisel, Ernesto Geisel. A grande figura foi o professor Antônio Delfim Neto, né? Que foi o ministro da Fazenda no período, né? No Costa e Silva e no Médici, mas não já no governo Geisel. Ele era embaixador na França. Quer dizer, a potencialidade que o Brasil construiu antes, no pré-64, ela está ali presente, né? A ocupação do interior, a ocupação da região centro-oeste, da região norte, né? Após a construção de Brasília, a criação da Petrobras. A Petrobras foi criada no segundo governo Vargas, em 1953. A Petrobras vai descobrir a plataforma submarina ali em Santos, né? Que é a exploração, que depois vai chegar mais recentemente no pré-sal. Então você tem uma grande expansão das empresas estatais. Quem estatiza grande parte da economia brasileira é o regime militar, né? Então você tem a construção dessas grandes empresas, é um momento que as empresas estrangeiras aumentam a sua participação na economia brasileira, mas teve uma enorme repressão política. Censura, censura à rádio, à TV, a teatro, a cinema, a tudo, a literatura, jornais. Mas né? Vamos lá, esse ímpeto, Sim. essa industrialização não, mas estatizar as empresas, Sim. criar empresas, Sim. o milagre brasileiro, de certa forma, ele só é possível porque era uma ditadura, na tua opinião? Sabe a China? Essa é uma boa questão. A China, ela lida pouco com dissidência política, né? Sim, né? Porque o que você falou é uma questão que ficou muito presente depois do fim do regime militar, porque nós tivemos crescimentos de voo de galinha, sabe? Assim, ia voltar. E nós chegamos a crescer no governo Médici, quando o Delfim Neto chegamos a crescer a taxa chinesa, 12% ao ano. Você imagina que ia crescer 12%? Era uma loucura, 13%. Eu lembro, eu cheguei a São Paulo, era office boy, em Santo André primeiro, depois em São Paulo. Você tropeçava em todo lugar, precisa, emprego, aquele país crescendo e tal. De um lado, você teve essa repressão política enorme, repressão cultural, repressão política. Isso eu tenho uma polêmica em um dos livros que eu escrevi, chama-se Ditadura Brasileira, que muita gente não leu e fala mal do livro. Alguns, eu achei uma picaretagem, eu fico furioso, porque eu tenho um alerta do Google Acadêmico e eu vou vendo as menções que se fazem na universidade. Eu falo, caramba, que página eu escrevi isso, né? Porque não tá. A pessoa fala, o historiador Marco Antônio Villa disse, mas eu não disse aquilo. Eu estava falando, picareta, me fala em que página eu falei isso daí. Porque eu disse que a ditadura brasileira foram 21 anos, 1964, 1985. De 1964 a 1968, até o ato institucional número 5, no dia 13 de dezembro de 68, você teve um período que combinou a democracia anterior do pré-64 com momentos de autoritarismo do regime militar. Mas nós tivemos um momento cultural de enorme explosão ainda no período. Produto anterior. Teatro Oficina, Teatro Arena, Cinema Novo, os festivais de música popular da Record e da Globo. Quem for lembrar o Geraldo Vandré cantando Caminhando no Maracanãzinho para 15 mil pessoas, você não pode falar que esse período seja, no sentido da ciência política, uma ditadura. É um regime autoritário, mas não uma ditadura, que é diferente. Por sinal, nós não temos a imagem dele cantando só o som, porque a ditadura desapareceu com a imagem. Você pode entrar no YouTube, é um negócio inacreditável, você só tem o som. E nesse período, então, você teve essa convivência cultural 64, muito rica. 68. 68. Aí veio o ato institucional número 5, o ato mais arbitrário da história brasileira. O presidente poderia fazer tudo. Tava lá. Quase um Alexandre de Moraes, tô brincando. Não, ele nasceu, inclusive, no dia do AI-5. Um dia eu conversando com ele, eu falei, ministro, o senhor nasceu no dia 13 de dezembro de 68, no dia do AI-5. Ele falou, é verdade. Meu Deus! Ele nasceu justo nesse dia. Aí eu conheci ele aqui de São Paulo, mas aí, inclusive, ele tem um bom livro sobre direito constitucional, que é a área dele. Aí veio o AI-5, 68 até 31 de dezembro de 79. Então, o que tem de ver? 68, 13 de dezembro, 31 de dezembro de 79. Você podia caçar qualquer parlamentar, repressão, desaparecimento,
O caso do Rubens Paiva, agora muito conhecido, né? Mas teve dezenas de brasileiros que foram presos sem qualquer razão, sem processo, sem inquérito, torturados, assassinados, e sequer o corpo a família recebeu, né? Jogavam no mar, desapareciam, queimavam, enterravam aqui no cemitério de Perus clandestinamente, e por aí vai. Então você teve um momento de supressão das liberdades democráticas tal, e de uma enorme violência e de censura. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, foi censurado até fazer 100 anos, em 1975. Aí você pegava o jornal, tinha trecho, ia aparecer branco, assim aparecia trecho dos Lusíadas, do Luiz de Camões. Então você sabia, né? E o Jornal da Tarde, põe receitas de culinária. Aí estão lá, bolo de laranja. Pô, não pode a manchete ser bolo de laranja. Então você sabia que a manchete era outra. A revista Veja foi censurada, e os jornais alternativos, que eram semanários, assim, tabloides, como o Jornal Opinião, o Jornal Movimento. E aí até, quando chegou em 79, aí você já tem o fim da censura, né? E... Você estava fazendo o que nessa época aí? Eu era